Quero desejar que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida e em toda a sua família. Estamos preparando para mais uma mensagem, ainda em tempos de pandemia, em que nós não temos oportunidade de estarmos em nossos cultos presenciais, e assim estamos preparando essas mensagens através de vídeo para que possamos te auxiliar no conhecimento da Palavra de Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 35, o Senhor Jesus disse assim: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não hão de passar. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não hão de passar. Normalmente, quando nós pensamos na palavra de Deus, nós pensamos na Bíblia, um livro que nós conhecemos hoje com o nome de Bíblia. Mas quando o Senhor fala, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não hão de passar, Ele estava se referindo a um livro que nós conhecemos como Bíblia? O que o Senhor estava se referindo quando dizia que a sua palavra não passaria? Que tudo poderia passar, que tudo poderia acabar, mas que a sua palavra não acabaria? Com certeza não era de um livro que nós chamamos de Bíblia. Até porque nesse tempo que Jesus usa esse termo, não existia Bíblia como nós a temos hoje. E também, se nós voltarmos lá para o Velho Testamento, no livro de Isaías, no capítulo 40, versículo 8, já o profeta Isaías também se referia à mesma palavra que Jesus usa em Mateus. O profeta Isaías disse no capítulo 40, verso 8: seca a erva, cai a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Vejam o que Isaías está dizendo muito tempo antes de Jesus: seca-se a erva e murcha a flor, cai a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Da mesma forma, que palavra é essa que o profeta Isaías está se referindo, dizendo que tudo passa, que tudo acaba, que tudo seca, morre, mas que a palavra de nosso Deus permanece eternamente? Não, com certeza ele também não está se referindo a um livro que nós conhecemos como Bíblia. Nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, e nós temos um entendimento que isso aqui é a palavra de Deus. Que palavra é essa que nós temos aqui dita por Jesus e também no profeta Isaías? Se nós vamos um pouco mais para frente, se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, eu creio que nós queremos a resposta para a pergunta que nós temos: que palavra é essa? Ou, na verdade, quem é essa palavra? A quem se refere essa palavra que Jesus menciona em Mateus e que Isaías menciona lá no capítulo 40, do versículo 8? Então, João traz uma resposta mais clara para nós no seu Evangelho, quando no versículo 1 do capítulo 1, o Evangelho de João diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, e ele resume: e o verbo era Deus. Que é esse verbo? A grande maioria das outras traduções vão apresentar diretamente palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Eu prefiro ficar com a tradução mais erudita, em que essa referência se refere à palavra verbo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Porque verbo é a palavra que indica uma ação ou em movimento. É a voz ativa, passiva e reflexiva. Então, verbo é a voz ativa, passiva e reflexiva de Deus. Verbo é a ação, é o movimento. Então, essa palavra que nós temos Jesus dizendo no profeta Isaías, na verdade ela se refere ao Senhor, ao próprio Deus. Quando nós lemos Isaías e também Jesus se referindo a essa palavra que permanece eternamente, eles estão se referindo à própria existência de Deus, que é eterna. E o que podemos entender quando nós lemos nesse texto: mas as minhas palavras, as minhas ações, porque verbo
é a palavra que indica a ação. Quando o profeta Isaías disse: seca a erva, cai a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Ou seja, o profeta Isaías está dizendo: pode tudo morrer, pode tudo acabar, mas a ação, um Deus que está em ação, permanece. E para entendermos melhor, o profeta Isaías também, no capítulo 64, versículo 4, traz para nós uma palavra bem clara, para entendermos essa palavra que permanece eternamente, para entendermos esse verbo do Evangelho de João no capítulo 1. Isaías diz, capítulo 64, verso 4: desde a antiguidade nunca se viu, nem com ouvido se percebeu, nem olho algum viu, Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Observe um detalhe interessante do profeta Isaías. Desde a antiguidade nunca se viu, não se percebeu com o ouvido, os olhos não viram, Deus além de ti, que trabalha, ou seja, verbo, Deus em ação. É um Deus que está o tempo todo agindo, um Deus ativo, um Deus trabalhando, um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Todo aquele que espera pelo Senhor certamente tem um Deus em ação na sua vida, tem um Deus trabalhando na sua vida. Eu posso voltar lá no começo da nossa Bíblia, no livro de Gênesis, no começo de tudo, e nós temos uma palavra também muito interessante. Eu posso imaginar, pensem comigo, depois do pecado, Adão e Eva perderam o jardim do Éden, o paraíso, aquele lugar maravilhoso, aquele lugar lindo, espetacular, que tinha tudo o que eles precisavam e não precisavam trabalhar. Adão e Eva perderam o jardim do Éden, eles perderam tudo o que eles tinham, eles perderam o conforto, eles perderam a comodidade, eles perderam a paz, eles perderam a tranquilidade, eles perderam a beleza do jardim do Éden. Mas há um detalhe interessante, assim como Jesus diz: passa os céus e a terra, minha palavra não passa. Assim como Isaías diz: seca a erva, cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Sabe, Adão e Eva perderam a preciosidade, a maravilha do jardim do Éden. Mas Adão e Eva não perderam a ação de Deus, não perderam a palavra em ação, não perderam um Deus em ação. Logo depois do pecado, das sentenças que Deus vai trazer para o homem, para a mulher e para a serpente, nós vamos lá na história, vamos entender, ver, perceber Deus agindo em função daquele homem. Deus estava agindo quando colocou querubins, serafins ali nos portais de entrada do jardim do Éden, para impedir que Adão e Eva voltassem ao jardim. Nós podemos ver Deus agindo em todos os acontecimentos, na formação, na geração de novos filhos. Nós podemos ver Deus agindo lá na história de Caim e Abel. Então esses homens, Adão e Eva, perderam o jardim do Éden, mas não perderam a palavra, ou seja, não perderam Deus em ação nas suas vidas. Bem mais adiante, na história do povo de Israel, no período do cativeiro, Israel perde o seu local de culto, Israel perde o templo foi totalmente destruído, eles não tinham mais possibilidade de se reunir, perderam a sua terra, perderam as suas casas, perderam as suas terras, mas mesmo estando em países estranhos, distantes da sua própria terra, eles não perderam um Deus em ação. Lá no cativeiro, Deus estava agindo na vida deles, através dos profetas, os homens que Deus usava para falar com eles. Deus em ação permanecia com eles no período de cativeiro, alimentando esperança, trazendo paz, trazendo confiança. E mesmo em terras estranhas, mesmo em cativeiro, eles mantinham sua confiança, sua fidelidade a Deus, porque eles ainda têm Deus em ação, eles ainda permanecem com um Deus em ação. Não tem mais o templo, local de culto, não podem realizar as suas cerimônias de culto, os seus sacrifícios,
porém não perderam um Deus em ação. A palavra do Senhor, o Deus permanece entre eles. E assim, nós também podemos dizer que nesses dias que nós estamos vivendo, perdemos nosso local de culto momentaneamente, perdemos o privilégio, a alegria, aquele momento emocionante de termos nossos cultos presenciais, de nos encontrarmos com os irmãos, perdemos a oportunidade da comunhão, perdemos a oportunidade da visão, de estarmos um com o outro, do abraço, de um aperto de mão, uma saudação, mas não perdemos a palavra de Deus. Não temos oportunidade, em obediência às nossas leis, nós não temos nossos cultos presenciais, isso passou, pelo menos momentaneamente, na nossa vida, perdemos já 3 meses a oportunidade, aquele momento espetacular de nos prepararmos cada domingo ou quarta-feira, para estarmos no templo, nos encontrarmos com os irmãos, nos alegrarmos juntos, cantarmos hinos de louvor ao Senhor e lermos a palavra de Deus junto, de orarmos juntos. Perdemos isso nesse tempo. Estamos há mais de 3 meses em que nós estamos dentro de casa. Mas, meu amado, nós não perdemos a palavra de Deus. Não perdemos um Deus em ação. Esse Deus que age, esse Deus que se movimenta em nosso favor, esse Deus que está agindo, trabalhando, como disse Isaías, lá no capítulo 64, desde a antiguidade, nunca se viu, nunca se ouviu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Então você perdeu a oportunidade de ter um culto presencial, de estar na frente de um pastor, na frente do seu irmão, de sua irmã em Cristo, mas você não perdeu a presença de Deus, a palavra em ação de Deus. Nós ainda temos esse Deus que é Deus ativo, porque essa palavra do profeta Isaías e também as palavras do próprio Senhor Jesus, elas estão se cumprindo nos nossos dias. Isso é maravilhoso, porque essas palavras do Senhor, elas permanecem, ou seja, o Deus em ação permanece do nosso lado. Há um Deus em ação na tua casa, há um Deus em ação no seu local de trabalho, há um Deus em ação com a sua família, há um Deus em ação na sua vida, na minha vida. Isso nós não perdemos. Perdemos o culto presencial, mas não perdemos Deus. Talvez alguém tenha perdido a oração de um pastor lá dentro de um templo, mas você não perdeu um Deus em ação, verbo. Porque verbo é palavra que identifica ação, algo em ação, que indica algo em ação, em movimento. Deus em movimento, Deus trabalhando. Isso nós não perdemos. Nossa vida cristã, nossa vida pessoal, como ser humano, como cristão, nossa vida, ela não está limitada a um prédio, a um culto presencial. Nossa vida, ela está ligada a um Deus ativo, a um Deus vivo. E assim como nós vivemos, esse Deus vive em nós. Nós nunca fomos a um templo para ver Deus. Nós não fomos a um templo para nos encontrarmos, para ver os irmãos. Hoje nós não podemos ir a um templo para ver o irmão, mas nós podemos ter absoluta certeza de que nós temos um Deus onde nós estamos, e mais, um Deus em ação. Um Deus em ação, não é apenas um livro que nós conhecemos como palavra de Deus, não é isso que nós perdemos. Nós não perdemos um Deus em ação. Não é apenas o fato de você ler 2, 3, 4 capítulos da Bíblia por dia que você tem Deus. Não, é muito mais do que ler 2, 3, 4 capítulos por dia da Bíblia. É cada momento da sua vida, do seu acordar ao seu deitar-se, e enquanto você dorme, um Deus agindo, um Deus verbo, um Deus em ação na sua vida e na minha vida, que não passa, que permanece eternamente. Nossos cultos foram temporariamente suspensos, tempo indeterminado, definido, sim,
Mas o nosso Deus em ação, Ele não passou, Ele permanece em nós. Deus continua agindo, Deus continua trabalhando, Deus continua vivendo, se movimentando em função daqueles que esperam por Ele, daqueles que amam ao Senhor. Crer na sua palavra, esperar pela sua palavra, é esperar pela ação de Deus, pelo mover de Deus sobre as nossas vidas. O mover de Deus sobre nossas vidas não está condicionado à oração de um pastor. O mover de Deus sobre a nossa vida não está condicionado à oração poderosa de alguém, de um homem qualquer. O mover de Deus não está condicionado a um culto onde se canta, se lê Bíblia, se ora. O mover de Deus está condicionado ao seu temor, ao seu amor, à sua esperança, em quem você espera, em quem você confia, quem você ama. Esse Deus se movimenta, esse Deus age em favor daqueles que esperam nele, que confiam nele, que através dele vive, através dele age, se movimenta, respira. Nós nos movemos por causa desse Deus que é movimento. Temos um Deus em movimento, um Deus em ação. Aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, sempre terá um Deus em ação. Não é um Deus inanimado, é um Deus em ação. Não é um Deus que depende de um local de culto, não é um Deus que depende de um dia para culto. É um Deus que se movimenta, que age na sua vida em todo o tempo, onde você está. Nosso culto que oferecemos ao Senhor não depende de um prédio, depende de um coração contrito, de um coração confiante, de um coração crente no poder desse Deus, que se movimenta, que age. Deus Verbo em ação, Deus ativo. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós amamos. E mesmo em tempos de pandemia, mesmo em tempos de aflições, de incertezas, de medo, sim, mesmo em um tempo que não estamos dentro de um templo, não estamos com os irmãos, nesse tempo, Ele não deixou de ser Deus. Ele não deixou de nos ouvir. Ele não deixou de receber o nosso louvor, que saiu das nossas palavras de gratidão, de adoração, de alegria, de paz. Meu irmão, confie no Senhor. Meu irmão, permaneça esperando por um Deus que é o Verbo, que é a palavra que indica a ação. Nunca se esqueça de João 1:1. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Verbo é a palavra em ação. Essa palavra que Jesus disse, a palavra do profeta Isaías, ela é Deus agindo na minha e na sua vida. Que o Senhor seja o Verbo verdadeiro, ativo no seu viver. E a graça e a paz do Senhor, o trabalho do Senhor, a ação do Senhor, encha seu coração de paz, encha seu coração de esperança, de confiança, de alegria, porque você se move, vive por um Deus que trabalha pela sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto numa vida de paz, numa vida feliz. Amém.